Você ouviu falar muito sobre o poder executivo, sobre as atribuições de um presidente, os deveres de um governador e sobre o que pode ou não fazer um prefeito. Então, esse vídeo é para esclarecer um pouco isso. Vamos nessa? Bem, assim como o próprio nome aponta, o poder executivo tem a função de executar as leis e aquilo que está proposto em nossa Constituição. Além disso, ele também é o poder responsável por comandar, digamos assim, a nossa nação, protegendo os interesses públicos de nossos cidadãos e também os direitos e deveres de cada indivíduo. Logo, a gente pode dizer que o poder executivo é responsável por tirar a lei do papel e a colocar em prática. Devido a toda a sua complexidade e todas as suas atribuições, o poder executivo é dividido em esferas. Portanto, nós temos a esfera nacional, a esfera estadual e a esfera municipal. A esfera federal ou nacional, ela é representada pelo nosso presidente e o vice-presidente, enquanto a estadual é representada pelo governador e o vice-governador, e a municipal é representada pelos prefeitos e os vice-prefeitos. É na esfera federal onde se encontram os presidentes, só tem um presidente. É na esfera federal onde se encontra o presidente e o vice-presidente, como eu acabei de dizer. E é também nela onde se encontram os ministros, que são escolhidos pelos presidentes, que a gente já vai ver melhor como funciona isso daqui a pouquinho. Além disso, a responsabilidade dessa esfera é o diálogo internacional, as relações exteriores. E por fim, nós também temos a administração pública, de forma mais geral e ampla. Agora, na esfera estadual, nós temos como representantes os governadores e os vice-governadores, e ela está sujeita à legislação do próprio estado, que é debatida e discutida pela Assembleia Legislativa, como a Maíra disse no vídeo anterior. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior sobre o Poder Legislativo, vou deixar aqui no card para você poder acessar e ter acesso a esse debate que eu acho que é fundamental, uma vez, que como a gente disse no vídeo de introdução, os três poderes estão sempre entrelaçados e sempre agindo juntos. Agora, na esfera municipal, que é representada pelos prefeitos e vice-prefeitos, como eu disse anteriormente, ela cuida da área de uma cidade, da complexidade dos debates que envolvem aquele local. Ela, digamos que é a esfera mais próxima dos cidadãos, uma vez que ela acontece numa amplitude menor e envolve diretamente conceitos de saúde, segurança e educação, que também são presentes nas outras esferas. Como você deve ter percebido, as esferas elas são bem parecidas entre si. Então a gente pode dizer que a única coisa que muda com isso, entre esses níveis, é a escala, já que o poder executivo tem formas bastante semelhantes de interagir e de agir. Tá, mas o que faz o presidente? Nós temos atualmente como presidente do país o Jair Messias Bolsonaro. Bom, o presidente é o representante máximo do poder executivo. É ele o chefe de estado e o chefe de governo do país. Mas qual a diferença entre esses dois? Bom, o chefe de estado vai ser o representante máximo das relações exteriores. É só falar isso. O chefe de estado é o personagem central das relações exteriores. É ele que vai ser a nossa imagem perante as outras nações. Logo, ele é responsável pelas relações exteriores, pela nossa política internacional, pela nossa economia. Muito provavelmente é ele que irá receber políticos de fora, que venham aqui no Brasil, ele que vai fazer essa função diplomática, grande parte das vezes. Enquanto isso, o chefe do governo, que aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, é ocupado pela mesma pessoa que é o chefe do Estado, ele é responsável pela política do dia a dia, podemos dizer assim. Uma vez que é com ele que ficam a responsabilidade de monitorar as políticas públicas,
a administração do país, a execução das leis, tudo isso é feito por essa figura. O presidente também é auxiliado por seus ministros. Eles normalmente são, ou ao menos deveriam ser, pessoas que têm certa especialidade, têm certa experiência na área onde vão servir o país, como a área da cultura, a cultura que foi extinta, né, o ministério, a área da saúde, a área da agricultura, Ministério da Fazenda, que é sobre economia, enfim, todas essas áreas que existem no governo federal, o presidente é responsável também por criar e extinguir cargos públicos, por cuidar da infraestrutura do país, né, questão de transporte, questão de saúde, por escolher, nomear e demitir os ministros, inclusive demissão de ministros é uma coisa que está acontecendo muito nesse governo atual, né? E ele também pode emitir medidas provisórias. A medida provisória é um instrumento com força de lei. E você pode até falar, mas essa não é uma função do legislativo? Bem, a gente pode dizer que ele pega emprestado o poder do legislativo em caso de grande urgência e relevância, onde uma lei, entre aspas, precisa entrar em vigor e não pode esperar os trâmites normais para ser aprovada, uma vez que a burocracia do Legislativo e do Congresso ela demora um pouco para acontecer e vão existir casos que precisarão de certa velocidade e agilidade para serem aplicados. Por isso que existe essa ferramenta, esse instrumento das medidas provisórias. Bom, mas o presidente não pode fazer tudo o que ele quiser com isso. Existe uma série de normas, uma série de impedimentos sobre o que ele pode ou não fazer. Uma medida provisória não pode falar sobre cidadania, sobre nacionalidade, não pode alterar a configuração de partidos políticos e mais. Tem um vídeo muito legal aqui que eu vou deixar aqui no card, que explica um pouco mais a fundo sobre essas questões que eu acho que vale muito a pena. Enfim, esse instrumento está resguardado pelo artigo 62 da nossa Constituição. E mesmo com toda velocidade, isso não impede que ela passe pelo Congresso, uma vez que ela vai transitar lá por 60 dias, sendo prorrogado por mais 60 dias. O que é uma forma de evitar que certos abusos e certas ações inconsequentes ocorram. Bom, o governador é a figura máxima do poder executivo em âmbito estadual. É ele que vai escolher os secretários que vão o auxiliar, e os secretários eles têm uma configuração bastante similar aos dos ministros. Eles estão ali para auxiliar, para ajudar o governador com setores específicos do governo, como a saúde, a educação, a economia, a segurança. Ele também vai escolher os presidentes das empresas estatais. É ele que vai administrar e aplicar os recursos que vieram da União para o seu estado. E ele também que vai representar o estado perante o presidente da República. Agora o prefeito, ele vai fazer a mesma coisa do que os outros dois, né? Uma vez que o prefeito é a figura máxima do poder executivo em escala municipal, assim ele cuida da administração e da organização pública em uma cidade. Ele pode convocar extraordinariamente assembleias da Câmara dos Vereadores. Ele pode apresentar projetos de leis que serão debatidos na Câmara. E ele vai administrar os recursos que vieram tanto da União quanto do Estado no seu território. Você deve ter percebido que as funções dessas três figuras, desses três âmbitos, o federal, o estadual e o municipal, são bastante similares. Isso não acontece por acaso. Você deve saber que no Brasil vigora um sistema de federalismo, que confere certa independência e autonomia entre essas instâncias. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo explicando só o que é o federalismo, falando um pouco da diferença pro sistema parlamentarista. Se você quiser, você comenta e você pede que a gente volta aprofundando melhor esse tema para vocês. Não deixe de seguir a nossa conta lá no Instagram para ficar por dentro de tudo. Lá a gente solta arte, ou aqui, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, a gente solta artes sobre o resumo dos vídeos, das informações, para você ficar com esse conhecimento, com essa informação quentinha na cabeça. E a gente interage também com o nosso público.
Eu também vou pedir para que você se inscreva e curta o vídeo no nosso canal do YouTube, porque isso ajuda o nosso material a ser divulgado para mais pessoas. É isso, gente. O Simplificando os Três Poderes de hoje vai ficando por aqui. Agradeço bastante a presença de vocês e até a próxima.